Olá, queridos, graça e paz. Vamos conectando, vamos entrando, vamos compartilhando com todos. Vamos continuar a nossa mensagem do almoço, né? A salvação completa. Hoje nós vamos falar um pouquinho daquilo que é muita dúvida, principalmente dentro da igreja, que é a diferença entre salvação e reino, né? Nós vamos falar sobre a diferença entre a salvação e o reino dos céus, que é algo que traz muita dúvida para as pessoas. As pessoas têm muita dúvida. Pastor, o que é? Como que eu sei? Né? Eu quero compartilhar com você hoje. Esperar os irmãos entrar, enquanto isso nós vamos compartilhar o link. Vai entrando aí, queridos, vai entrando. Quem está aí conosco? Escreve seu nome aí para nós. Temos 5 pessoas conosco. Eita glória, glória a Deus. Obrigado, Pai. Muito obrigado por essas 5 pessoas poderem estudar e participar com a gente. Luciene Sales. Bom dia, paz do Senhor. Cristo, Rei dos Reis. Amém. Verdade, Luciene. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre a diferença. Vou colocar aqui, ó, tema. Diferença entre reino dos céus, salvação eterna e o reino dos céus. O tema vai ser esse: graça e paz, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre a salvação eterna e o reino dos céus, dentro daquele tema que nós estamos falando todos os dias, né? Salvação completa. Como que eu recebo a salvação completa, né? Por que é interessante nós aprendermos sobre isso, querido? Porque somente aprendendo cada ponto, né, da palavra de Deus que eu vou conseguir ter a salvação completa, né? Muitos ensinam. Por muitos anos nós ensinamos na igreja que a salvação era um combo. Quando você aceita o Senhor, você aceita tudo, né? E já recebe tudo. E isso não é muito
não é a verdade. Existe aí um estudo mais profundo, nós devemos estudar mais profundamente para aprender sobre a salvação em 3 etapas. A salvação em 3 etapas. Vamos começar já já. Olá, eu e o esposo, varão Aldemir Nunes da Silva, Vitória. Perfeito, querido. Vamos aprender junto hoje, tá? Vamos aprender junto. E o que vocês aprenderem, ensine outras pessoas, tá? Vamos começar então, querido. Vamos orar. Pai amado, querido, nós te adoramos, te louvamos, bendizemos o seu santo nome. Estamos aqui com as escrituras abertas. A tua palavra é a verdade. Fala no nosso interior, no nosso coração. Derrama do teu Espírito sobre nós, que ela possa ser uma revelação profunda. Estamos aqui sendo ministrados pelo Espírito Santo do nosso Deus, aquele que vive em nós, nos conduz, nos ensina, nos faz viver o melhor dessa terra. Que a graça do Deus poderoso e Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre nós, seja a realidade do reino, a verdade do reino sobre nós. Te agradecemos, Senhor, queremos muito mais da Tua presença todos os dias. Guarda-nos, Senhor, nos dá saúde, nos dá paz, nos dá entendimento, abre o nosso coração e a nossa mente, através do seu Espírito, para entender as Escrituras. É isso que te pedimos, tudo na autoridade do nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do santo nome. Amém e amém. Amém, querido? Vamos começar então, né? Vamos começar. A grande dificuldade foi que por um grande período de tempo, se você estudar a história da morte de Jesus até o nosso tempo, você vai descobrir em Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3, as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia foram 7 cartas que João enviou a essas igrejas. Essas igrejas são uma representação. O número 7 é o total de Deus, de tudo que Deus vai realizar. Por isso que é 7 cartas, 7 trombetas, 7 selos, 7 taças da ira, 7 dias, 7 anos, 7 milênios. Tudo Deus, o que Deus vai fazer na terra, Deus faz sobre o número 7. É o número, é a fala de Deus. Quando tem um número 7, é o total que Deus vai realizar daquela coisa que Ele está falando. Então, 7 cartas significa 7 eras da igreja. As 7 características da igreja que a igreja viveria sobre a terra ou passaria. Então, desde o ano 300, né, na verdade desde o ano 70, né, quando o apóstolo Paulo ali morre, né, e aí a igreja ela se perde. No ano 300 Deus sai da igreja, né, e aí Deus agora está atrás dos vencedores, já não está mais atrás da igreja, né, a igreja, as denominações, elas se perderam, né, no caminho, elas perderam o evangelho puro e simples, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, do 1 ao 4, e de repente, querida, as pessoas, elas perderam o que significa cada coisa das Escrituras: o evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho do reino de Deus, o evangelho do reino dos céus, que é uma coisa e outra coisa, o tempo do milênio, que é o reino milenar, que é o reino dos céus, é o milênio, o reino do anticristo, né? Perderam a salvação somente pela graça, né? Não tem como ter outra maneira de ser salvo se não for pela graça, e se perdeu, porque um tempo houve um período que nós chamamos de período das trevas, né? É a 5ª e a 6ª igreja, aonde a Bíblia ela foi tirada da humanidade, e
a Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, ela recolheu a Bíblia, e somente os grandes monarcas tinham Bíblia, e somente em latim. Então o povo ficou sem a visão. Por isso nós chamamos de período das trevas, porque não havia luz pela palavra. Então, querido, vendo esse contexto, nós percebemos que a igreja ela se perdeu. Depois veio Martim Lutero, né? Calvino, Martim Lutero, John Wesley, veio aí os avivamentos, vieram restaurando a igreja. Mas ainda não houve uma restauração por completo. Primeiro se restaurou a palavra, né, com as 95 teses de Martim Lutero. Depois foi se restaurando o pastoreio. Depois foi restaurado o âmbito evangelístico. Depois foi restaurado a questão do âmbito profético na igreja. E veio vindo a partir, acho que dos anos 80, 90, foi restaurado, né, a área apostólica, né? Muitas pessoas começaram a se levantar como apóstolos, que é bíblico, está lá em Efésios 4, 11, 12, né? Lógico que o apóstolo não é, muitas das vezes, esse apóstolo que se apresenta aí no mundo, um apóstolo onde ele manipula, onde ele é o cabeça de todas as coisas. Não, nós entendemos que o apostolado, né, os 5 ministérios, ele abrange o serviço da igreja, o servir a igreja. Eu sou apóstolo porque eu sirvo a igreja, eu sou profeta porque sirvo a igreja. E agora na nossa era, querido, eu percebo que isso há de uns 4 anos para cá, desde 98, 99 para cá, começou a se estabelecer sobre o Brasil o âmbito de maestria, o ensino das escrituras nua e crua, né? Aquilo que o texto diz é aquilo que estamos estudando. Então agora se começou a restaurar muitas coisas à luz das escrituras, e aí começou agora a ter uma grande luta dentro das igrejas, denominações, homens e mulheres, e 98% não sabe a diferença de salvação e vida eterna, né, e condenação eterna, não sabe a diferença de galardão e recompensa, não sabe a diferença entre salvação eterna e reino dos céus, reino eterno de Deus, não sabe nada dessas divisões. Então a Bíblia ela se tornou um livro obscuro para muitas pessoas, e um livro sobrenatural. Quando nós descobrimos esses códigos da Bíblia e começamos a entender as Escrituras. Qual é o meu encargo hoje, querido? É ensinar os irmãos a entender os códigos da Bíblia e começar a entender a Bíblia na sua palavra genuína, naquilo que é puro, sem humanismo no meio, sem autointerpretação própria, mas aquilo que o texto diz realmente. Então, querido, dentro desse contexto, nós vamos estudar hoje, aí por 1 hora, 1h30, sobre a diferença entre a salvação e o reino dos céus, e entender o que isso significa, né? Há uma questão do reino, ou uma recompensa dos crentes, e é um assunto pouco falado na igreja. Existe uma postura atual de negligenciar as coisas que do céu, né, é supervalorizado. Então nós negligenciamos as coisas que do céu é supervalorizado, que deveríamos estudar e praticar. As bênçãos que aqui na terra essa é sim supervalorizada na igreja. Trocamos os valores, né? O próprio apóstolo diz, olha, que nós devemos olhar para o alto, para o céu, e buscar as coisas do céu, onde Cristo está sentado à destra, mas olhamos para a terra e buscamos as coisas da terra. Então, confortar sobre a questão da salvação. A salvação é algo que já está garantido pelas obras de Jesus Cristo. Ela já está, e nós podemos ter certeza da salvação, coisa que 98% da igreja não tem certeza da salvação, pois eles têm dúvida, não sabem se já são salvos, não sabem se estão sendo salvos, não sabem se serão salvos. Então sempre durante o dia eles estão lutando para entender o que é isso, e vive aí uma disputa no coração, né? Uma disputa na vida, não sabendo, e sempre estão lutando para alcançar algo que é gratuitamente. Para nós entendermos o que é salvação
e o que é reino dos céus, nós precisamos entender o que é cada um primeiro, trazer a sua realidade, tá? A salvação, nós já dizemos que é a certeza da salvação está em Cristo Jesus, mas vamos descobrir. Eu vou falar primeiro para você o que é reino dos céus, perfeito? Vou até anotar aqui o que é reino dos céus. O reino dos céus é dividido em 3 partes, ok? Ele é o reino dos céus aparente, realidade e manifesto. Então o reino do céu, ele é aparente, vou anotar aqui, aparente, o reino dos céus é aparente, ele é a aparência, ele é a realidade e ele é a manifestação. O reino dos céus é um período dentro do reino de Deus. Então vamos lá, antes de Adão, a eternidade futura, depois do milênio. Então, querido, o reino dos céus é um período dentro do reino de Deus, que é a realidade. Como é isso, pastor? Eu te explico. Nós temos o estado de Rondônia, esse é o reino de Deus, é o total de tudo. Dentro do reino de Deus existe um período de 1000 anos, nós chamamos de reino milenar, aonde Cristo vai descer do céu para reinar sobre a terra. E esse lugar nós chamamos de reino dos céus, porque é os céus reinando na terra, com o próprio Cristo, o Cristo vivo. Por isso que o texto vai dizer em 1 Coríntios, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. No versículo, capítulo 1 Coríntios 15, no versículo 23 até o 26, 21 até o 26, vai falar que Jesus vai entregar o reino a Deus, ao seu Pai. Por quê? Porque primeiro ele subiu aos céus, está passando os 2000 anos da era da igreja, ele vai levar os vencedores para o trono, ficará os 7 anos, que nós chamamos de grande tribulação, aonde o Satanás e o anticristo vai reinar sobre a terra. Depois Jesus descerá até as nuvens, a igreja encontrará com ele nas nuvens, ali haverá o julgamento de Cristo, aonde ele vai dar o galardão aos vencedores e vai disciplinar a igreja derrotada, os salvos derrotados. Descemos para a terra, ele vai destruir o anticristo e o falso profeta e prender Satanás no abismo por 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, do 1 até o 15. Depois passará aí 1000 anos, esses 1000 anos é o reinado de Cristo sobre a terra, porque Cristo está agora destruindo todos os inimigos do reino de Deus. Então ele, que é do céu, vai reinar na terra por 1000 anos, e aqui nós chamamos de reino dos céus. E depois Cristo vai entregar esse reino que ele conquistou para o Pai. Aí ele diz lá, o versículo 21, ele vai dizer: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ok? Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos seremos vivificados em Cristo. Esta é a salvação eterna. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus, quando tiver entregado o reino a Deus. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império,
e todas a potestade e força aqui na terra. Aí ele vai dizer no 25: porém convém que reine, quer dizer, Cristo vai reinar, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, que vai ser no reino milenar, 1000 anos, que nós chamamos de reino dos céus. 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque ele vai dar a vida eterna. Então você percebe que o reino dos céus é um período dentro do reino de Deus, é um período de 1000 anos, ok? Poderia dizer que é um período onde haverá os 7 anos da grande tribulação e depois o período do milênio. Essa é a diferença de salvação eterna e o evangelho do reino, evangelho da graça e evangelho do reino. O evangelho da graça, a salvação eterna, eu recebo quando recebo Cristo, por um homem, como diz aqui no 25, porque assim como a morte veio por um homem, quem é esse homem? Vamos destacar esse texto aí na Bíblia, onde está 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15 de 1 Coríntios 15, coloca a morte, a morte, ela veio por um homem. Pergunta: quem é esse homem? Adão. Também a ressurreição dos mortos, destaca a ressurreição dos mortos, veio por um homem. Quem é esse homem? Nós sabemos muito bem que é Jesus Cristo. Vou mostrar para você como eu destaco o texto. Aqui mostra que Jesus nos deu a salvação, porque a morte eterna, nós precisamos entender, porque assim como a morte é essa morte eterna, a condenação eternamente, ela entrou por um homem, pelo pecado de Adão, e aí eu sou condenado por causa de Adão, porque eu nasci em Adão, eu nasci de uma relação sexual de um homem e uma mulher. Porém a Bíblia diz que a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo, porque agora quando eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, e nesse momento, eu não tenho mais a morte, mas eu tenho a vida em Cristo. Ó, como eu destaquei o texto, olha aqui, entendeu? Olha aí, está destacadinho. Então, ele após, quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, como está aqui no texto de 1 Coríntios 15, 21, eu recebo a vida eterna, e a vida eterna é para o reino de Deus, que nós chamamos reino eterno, porque é para a eternidade todos nós seremos iguais. Mas, para mim entrar no reino dos céus, eu preciso fazer algo. Para entrar na eternidade eu não preciso fazer nada, porque a Bíblia diz que é pela graça, mediante a fé, ok? Mas vamos voltar aqui para o reino dos céus. Então você aprendeu que o reino dos céus é diferente do reino de Deus. O reino de Deus é de eternidade a eternidade. O reino dos céus é um período dentro dessa eternidade, que chama-se o milênio, ou reino milenar. Por isso que é reino dos céus, porque ele vai reinar, o céu vai reinar na terra por 1000 anos. Ponto. Esse reino dos céus, ele é dividido em 3 partes. Nós aprendemos. Fran, graça, Anderson, graça e paz. Seja bem-vinda. O reino dos céus é dividido em 3 partes. O reino dos céus é dividido em aparência, realidade e manifesto. O que é aparência, pastor? A aparência do reino dos céus é tudo aquilo que está relacionado com Cristo e o cristianismo, e nem sempre é real e verdadeiro. Tem muita coisa que tem apenas aparência, mas sem nenhuma realidade interior. Por exemplo, vamos juntar nós aqui na live, vamos juntar a cesta básica e vamos distribuir. Depois nós vamos tirar foto e colocar no story do Instagram. Será que isso é reino de Deus? Ou isso é a vontade do meu coração de se aparecer? Então muitas coisas que nós fazemos dizendo que é para Deus é só aparente, é a aparência do reino, mas não é o reino verdadeiramente, não é o governo de Deus, porque na verdade quem estava governando era o meu coração.
Então, por exemplo, eu ajudo uma pessoa porque eu quero algo em troca. Isso não é reino dos céus, porque não é Cristo governando a minha vida. Pelo contrário, é eu fazendo porque eu quero estar barganhando algo em troca. Então a aparência é tudo aquilo que parece ser cristão, parece estar no cristianismo, mas na verdade é humano. Então é só a aparência do reino, mas não é o reino de verdade, né? E a aparência do reino está nas 7 parábolas de Mateus 13, que ele diz: e o reino dos céus é aparente, é semelhante a isso, ok? Então, por exemplo, também o reino dos céus é aparente só na vida das pessoas. Mais ou menos aquele texto: irmão, como você quer tirar um cisco do olho do seu irmão se tem uma trava na sua? Entendeu? Então é aparente na vida do irmão, acontece na vida do irmão, é realidade na vida do irmão, mas não é na minha. Essa é a primeira característica do reino, e é a primeira característica que todo mundo encontra quando aceita Jesus. Eu aceito Jesus, eu vivo um reino aparente ainda, porque o Deus dos céus ainda não governa na minha vida, porque reino significa governo, por isso que é reino dos céus, os céus governando na terra. Então o reino dos céus é o Espírito Santo entrando em mim, mas governando as minhas emoções, os meus pensamentos e as minhas vontades, que é a minha alma. Enquanto isso não é real, eu vivo o reino aparente. Por isso que tem muitos cristãos que variam entre os 3 reinos, né? Em um momento o reino dos céus é só aparente, porque é Ele que manda, Cristo não manda nada. Em algum momento ele se torna realidade. A realidade é quando o governo de Cristo, que é o segundo reino, ele diz assim, ó: a realidade do reino dos céus está na igreja, é o fruto do novo nascimento, quando eu nasço de novo e isso começa a mudar a minha vida, e tudo aquilo que foi revelado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 vai falar da realidade do reino. Aí ele vai dizer: a realidade do reino dos céus hoje é interior, no Espírito. O reino dos céus veio no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo veio para a terra. Então quando eu aceito a Cristo, né, eu vou na igreja, eu participo da igreja, mas eu nunca permiti que Cristo entrasse na minha vida. Quando eu permito, então o Espírito Santo entra. Aí entrou o reino, realidade, porque aquilo que eu estou lendo nas Escrituras começa a se fazer real na minha vida. Então a realidade do reino é a igreja de Cristo sobre a terra, não é as denominações, não é a igreja do amor, não é a presbiteriana, não é a assembleia, não é a batista, não é a católica, não, é os irmãos que frequentam essas denominações, e o nome disso se chama a igreja de Cristo. Não são todos também. Quando o Espírito Santo começa a governar a minha vida, trabalhar na minha vida, mover a minha vida, então aí se torna aí realmente o reino realidade, o céu governando a minha vida aqui na terra. Pastor, e a terceira manifestação do reino se chama a manifestação, o reino manifesto. Por quê? Porque agora aquilo que era aparente se tornou real em mim. A palavra começa a fazer efeito na minha vida, transformar a minha vida, a ponto que aquilo que está operando dentro flui para fora e começa a impactar as pessoas que estão ao meu redor. E aquilo que era somente letra, era aparente, se tornou real em mim, porque está mudando a minha mentalidade, a minha vontade, os meus pensamentos, e agora está afetando a minha realidade, o mundo ao meu redor. E isso que é o reino de Deus, o governo de Deus, né? Aquilo que Deus quer para a minha vida começa a operar ao redor, isso se torna manifesto. Por isso que é a terceira manifestação, ou a terceira característica do reino, o reino manifesto. E ele vai dizer que o reino manifesto será no milênio, porque no milênio nós tocaremos em Cristo. Cristo estará na terra, sentado no trono. Ele será o reino, realidade, manifesto na terra. Porém a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, vamos lá em 1 João capítulo 4, eu vou anotar aqui, ó, 1 João capítulo 4, versículo 4, versículo 17, vamos ler a partir do 16, aí o 17, ele vai falar algo extraordinário, porque na realidade a manifestação do reino, visível, palpável, matéria real,
é no milênio, quando Cristo vir para a terra, ali vai ser real. Mas agora nós já podemos viver a manifestação do reino, a justiça do reino aqui na terra, através da nossa vida. Como, pastor? Ele vai dizer no versículo 16: nós conhecemos e cremos. Além de eu conhecer, eu creio, virou realidade, no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor, nisso o amor está aperfeiçoando na minha vida, para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Então, da mesma maneira que Cristo é o Rei, nós também podemos manifestar esse reino sobre a terra hoje, nos nossos dias. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou manifestando o reino na sua vida. Para mim é reino manifesto, porque aquilo que é realidade para mim aqui e queima o meu coração, eu estou transmitindo para você. Mas para vocês agora, aquilo que vocês liam nas escrituras, que era reino aparente, se está tornando dentro de você reino realidade. E quando você pegar e ensinar alguém, se torna reino manifesto para você também. Quem pegou aí? Então essa é a diferença entre salvação eterna e reino dos céus. O que é reino dos céus? O reino dos céus é dividido, ou ele tem 3 etapas na minha vida. Ele é o reino aparência, reino realidade e reino manifesto. Reino realidade, quando ele ainda é simplesmente as escrituras, quando ele é só na vida dos outros, antes do Espírito vir morar em mim. Ele é reino aparente, ele é reino realidade, quando as palavras, as letras, o conhecimento vem para o meu espírito, e a minha alma começa a beber dessa palavra, e o Espírito faz aquilo que era aparente somente nas letras, se torna real na minha vida. Por exemplo, eu conheço e creio o amor de Deus. O amor de Deus não é mais aparente, não é somente letras, não é somente palavras, não é somente conversa de pastor e padre. O amor de Deus se tornou real dentro de mim. Então, quando o amor dele é real, isso se tornou realidade. E a realidade é o reino realidade. Então agora esse amor é tão grande que ele começou a mudar minhas emoções, começou a mudar os meus pensamentos, começou a mudar minhas vontades. Antes eu tinha vontade de me embriagar, hoje eu não tenho mais. Antes eu tinha vontade de brigar com a minha esposa, não tenho mais. Antes eu era mau caráter, hoje eu não sou mais. Então aquilo que era somente palavra, reino aparente, governo aparente, era só o governo nas letras, agora se tornou governo dentro de mim. Então para mim se tornou o governo de Deus, o reino dos céus se tornou real dentro de mim, a ponto disso ser tão forte que expandiu de mim agora como um rio que jorra do meu interior para a vida de outras pessoas. E agora para mim ele se tornou manifesto a outras pessoas, mas a outras pessoas se tornou realidade. Quando, por exemplo, você agora ensinar as escrituras, o que eu tenho compartido aqui com você, o reino dos céus para você é manifesto. Aquilo que você receberia lá no milênio, por 1000 anos, você já está recebendo aqui e agora. Uau! Você pode dizer uau aí? Você pode colocar uau aí nos comentários, querido? Dizer amém. Eu estou entendendo, pastor. Então o reino de Deus e o reino dos céus, precisamos também fazer essa distinção entre o reino de Deus e o reino dos céus. E eu já expliquei, o reino de Deus é de eternidade a eternidade, mas o reino dos céus é um período de 1000 anos, onde o reino dos céus estará reinando na terra a partir de Jerusalém, do terceiro templo que será reconstruído, e ali ele vai reinar. Então o reino dos céus. Por que é reino dos céus? Porque o reino ainda não é plenamente na terra, não é em todos os lugares que o reino de Deus, o governo de Deus se manifesta, entendeu? Então no milênio o reino não será manifesto, no sentido, será manifesto, mas o reino dos céus ainda não é em todos os lugares, porque é por uma imposição. Agora no reino eterno,
Tudo que é mal, tudo que é pecado, tudo que veio do maligno será lançado no lago de fogo, aonde é a morte eterna, segunda morte. Então não haverá mais maldade, pecado, iniquidade na terra. Então aí a terra será reino de Deus eternamente. Por isso que nós lemos lá que o Filho, que é Jesus Cristo, depois de pisar todos os seus inimigos, entregará o reino ao Pai, ao Deus Pai. Entendeu a diferença aí? Muito forte, né, irmão, isso, porque isso nunca pregaram na igreja. Na igreja que você congrega, nunca você ouviu isso. Porque isso não se aprende em um seminário teológico. Isso se aprende estudando as Escrituras. Amém? Eu fiz 2 seminários teológicos, querido. Não aprendi essas verdades. Por isso que eu estou dizendo, é um tempo. Daniel recebeu uma profecia e o Senhor diz: olha, sela o livro, fecha o livro e sela ele com selo, porque essas revelações é para o tempo do fim. Por isso que hoje nós temos recebido essas revelações e entendido ela. Por quê? Porque se abriu os selos da revelação e nós estamos bebendo essa palavra. Amém? A segunda coisa que nós devemos diferenciar entre salvação eterna e reino dos céus é quanto à posição que teremos em cada um. Tem diferença, pastor? Tem diferença, né? Quem recebeu a salvação está vivendo em uma posição, quem recebeu o reino dos céus está vivendo em outra posição. Todos os dois receberam a salvação eterna, porém um vai experimentar, ter a experiência experimental, e todos têm o direito do reino, mas nem todos vão experimentar o reino. Oh, aleluia, glória a Deus. Olha, eu fico todo arrupiado. Uau! Então vamos lá. Para que compreendamos apropriadamente a visão dos vencedores, porque nós estamos falando da visão dos vencedores, precisamos verificar alguns conceitos fundamentais. Um deles é a diferença entre salvação e galardão. Então a diferença, olha lá, diferença entre salvação e galardão. Qual a diferença? Aí nós temos que entrar. O galardão é a recompensa dos crentes. Então o galardão não é a mesma coisa que salvação. Galardão é algo que Deus me dá porque eu fiz algo para Ele. Salvação, Deus me deu gratuitamente pela graça, um favor imerecido, e eu não preciso fazer nada para Ele, porque Ele decidiu me dar. Não há como pagar nada. Olha o Claudei Neres, seja bem-vindo. Diga uau aí, entendeu, querido? Então, a salvação relaciona-se com a vida eterna. Toda vez que o Senhor, Ele diz assim, ó, Romanos capítulo 3, vamos lá, esse é o texto mais apaixonado da Bíblia, que eu amo, que olha, Romanos capítulo 3, versículo 24, ele diz assim, ó, essa é a salvação eterna, não tem nada a ver com galardão nem reino dos céus. A diferença entre salvação e galardão e recompensa para o reino. Então a salvação vem pela graça, a salvação não há mérito, a salvação não há trabalho, a salvação não há esforço, isso é graça. Por isso que nós vivemos na graça, porque nós não se esforçamos para ser salvo. Reino é mérito, reino é trabalho, reino é por merecimento, reino é pelas obras que eu realizo todos os dias para o Senhor. Então há uma diferença clara, verídica, verdadeira nos textos sagrados. Ele diz assim, ó, versículo, vamos começar do 21, vou colocar aqui, ó, Romanos 3, 21, vamos ler até o 28, olha lá,
para você entender o que é salvação. Depois eu vou te explicar o que é galardão, recompensa do reino. Ele vai dizer: mas agora se manifestou sem a lei da justiça de Deus, sem a lei, tendo também a lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé. Então a salvação, ela não é pela lei que Deus tinha dado, mas ela é pela fé em Jesus Cristo. Essa é a salvação, pela fé em Jesus Cristo, para que todos sobre todos, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estavam condenados, destituídos da glória. Salvação eterna é que a glória de Deus, que é o próprio Espírito morando em nós voltamos para a glória de Deus. Então ele diz, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Estão, não é que vão estar. Por isso que João 3, no versículo 18, diz que todo aquele que crê não pereça, mas tem a vida eterna. Mas quem não crê em Cristo já está condenado. Não é que vai ser condenado. Se você não tem Cristo, você já está condenado ao inferno, se você morrer agora, e depois ao lago de fogo, que é a segunda morte, a morte eterna. Aí ele vai dizer no 24: sendo justificado, quer dizer, os meus pecados foram pagos, justificados gratuitamente pela graça. Como que eu fui justificado diante de Deus? E agora não sou mais injusto, eu sou justo diante de Deus. Eu fui justificado gratuitamente por um favor que eu não mereço, pela graça. E ele vai dizer, pela redenção, quer dizer, todos os meus pecados foram redimidos. Anota aí essa palavra, redimidos. Coloca de marca texto aí, redimidos, né? Redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para o propiciatório pela fé, pela propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Ele é justo porque ele nos justificou, e justificador de todo aquele que nele crê. Onde está logo a vanglória? Aonde está a vanglória? Aonde eu tenho glória nisso? Nenhuma, porque ele me justificou gratuitamente, me redimiu, né, de todos os meus pecados. Então aonde está a glória? Aonde está a vanglória? É excluída. Para a salvação não há glória, para a salvação não há nada que eu possa fazer, para a salvação nada que eu faça eu possa alcançar a salvação. E ele diz, por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A única coisa que eu posso ter é a lei da fé. Vou destacar esse texto. Marca texto também. A lei da fé. Aí ele vai dizer, concluímos pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, resumindo, o que é salvação, pastor? Tudo aquilo que não tem força e nem mérito humano. Pastor, se eu orar eu sou salvo? Não. Se eu jejuar eu sou salvo? Não. Se eu fazer a campanha eu sou salvo? Não. Se eu der a minha vida em favor eu sou salvo? Não. Se eu nunca pecar na minha vida, nunca cometer um pecado, eu sou salvo? Também não. Ô glória! Não sou salvo e não sou condenado por causa do meu pecado. Eu sou salvo. A salvação é a justificação e a redenção que há em Cristo Jesus. A salvação é a obra de Cristo na cruz. Olha, o nosso coleguinha Júnior colocou Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Isso mesmo, ali consumou a nossa salvação. E ele vai dizer em Colossenses 3,28, concluímos pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, que é isso que nós acabamos de ler. Perfeito, Júnior.
Perfeito, parabéns, é isso mesmo. Quem está aí comigo, diga amém, fala alguma coisa, irmão. Você já sabia disso? Coloca já, pastor, já sabia. Não, pastor, eu não sabia, isso é novo para mim. Então, e agora o galardão, pastor? E o galardão? Vamos descobrir isso, querido? Vamos lá, deixa eu só concluir. A diferença entre salvação e galardão, o galardão é a recompensa do crente. Qual a diferença entre os salvos? É receber a recompensa. Salvação relaciona-se com a vida eterna, contudo, o galardão virá no tempo em que o Senhor irá distribuir a recompensa para os salvos que foram fiéis. Então eu sou salvo gratuitamente, sem esforço, sem trabalhar por isso, sem orar, sem pedir, né? Na verdade não foi nem você e eu que buscou a salvação. A Bíblia diz que o Senhor não foi vós que me buscaste, mas eu busquei a vós, eu chamei a vós e vos dei o nome e salvei, né? A Bíblia diz que todo aquele que o Pai enviar a Cristo, este virá, e ele de maneira nenhuma lançará fora, mas o ressuscitará no último dia. Então a verdade é que nós não buscamos salvação, foi Ele que nos deu gratuito. Então a diferença da salvação e o galardão é que eu recebo a salvação gratuitamente, sem mérito nenhum, mas agora a salvação, que é a graça, me conduz a mudar a minha vida e transformar a minha vida e gerar obras para receber a recompensa no reino, para que eu possa entrar no reino e ser recompensado por isso. Olha lá, de novo o Júnior postou um outro texto para Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhum crente ou nenhuma carne será justificado. Amém. Isso mesmo, Anderson, vai trabalhar com Deus, filho, Deus te abençoe. Depois você termina de assistir a live. Continuamos, querido. Olha só, e ele vai dizer: alcança-se a salvação pela graça, mediante a fé, não por obras. A recompensa por outro lado, depende do mérito, depende do meu esforço. A salvação está em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, né, que ele diz que pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de mim, não vem de vós, mas é um dom de Deus. Romanos 11, 29 vai dizer que é um dom irrevogável, né? A partir do momento que o Senhor te dá a salvação, Ele não revoga mais, Ele não se arrepende, como diz Números 23, 19, né? Então, querido, essa é a grande diferença entre salvação e galardão, ou recompensa, né? É mais ou menos o seguinte: eu sou um grande empresário, e eu quero pagar a faculdade para você. Eu sei que você quer fazer uma faculdade, eu vou lá e te chamo e pago todas as suas mensalidades, pago a sua faculdade toda, todas as suas despesas, hotel, comida, tudo, te dou de presente, e digo, você não precisa me pagar nada, eu te abençoo, e vou embora. Então isso é graça, é um presente, te dei gratuitamente, não te cobrei nada e não quero tomar de volta porque já paguei. Porém, eu te dar a graça não quer dizer que você vai passar de ano, que você vai receber o diploma da faculdade. Então, para você receber o diploma da faculdade, você precisa o quê? Estudar, gerar obras, se esforçar. Aí você recebe o galardão, porque você passou na faculdade e agora recebeu o diploma. É mais ou menos isso, salvação e recompensa, o galardão do reino. Por isso que só entra no reino dos céus quem tem obras, quem pratica obras. O Senhor diz: todo aquele que guardar as minhas obras, lá em Apocalipse, todo aquele que guardar as minhas obras, se esforçar, morrer por essas obras, negar a si mesmo, eu lhe darei, que governe, né? Eu darei uma recompensa, o galardão. E aí Mateus 22, 14 vai dizer assim: porque muitos, vamos lá no texto, eu sei de cor, mas eu vou fazer você abrir o texto. O texto diz assim: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A palavra chamado significa salvação. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. 22, 14. Você está aí? Diga um oi aí.
Olha lá, ele diz: porque muitos são chamados, salvação, muitos serão salvos, mas poucos escolhidos para o reino, porque nem todos vão se esforçar para passar na faculdade e receber o diploma. Entendeu aí, querido? A diferença entre salvação e reino dos céus, ou na verdade salvação, que é a vida eterna, e o galardão para o reino. Vamos lá, continuamos. Ao final, haverá uma avaliação, e você não for aprovado, não receberá o diploma de servo bom e fiel. Ninguém é expulso da escola por se sair mal na avaliação. Do mesmo modo, ninguém perderá a salvação se for reprovado. Ninguém vai perder a salvação se for reprovado. O aluno que não sai bem na avaliação, repete de ano ou fica para a recuperação, que é o milênio. O milênio, o período do reino dos céus, que é o milênio, é a recuperação daqueles que não foram aprovados para serem aprovados. E ele vai dizer o que será no milênio, então, a repetição. O problema é que são 1000 anos, ou quero ser aprovado aqui, ou deverei ser aprovado no milênio. A salvação se dá por meio de Cristo, pela obra da cruz. Apenas pelo sangue do Cordeiro você pode ser lavado, perdoado, justificado e redimido. Quando somos pecadores, nosso alvo deve ser a salvação, enquanto ainda estou no pecado. Porém, uma vez salvo, nosso alvo deve ser a recompensa, o reino. Procuramos hoje em receber o diploma final do reino dos céus. Pastor, como assim? Como eu serei provado, aprovado? Como que é isso, pastor? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Quer um pouquinho de cansaço? Dormi muito tarde ontem. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo de 10 a 15, mas nós vamos ler só 3 versículos, tá? 4, para a gente andar mais rápido. Primeira Coríntios capítulo 3, do 10 a 15. Lembrando que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu uma carta e enviou à igreja. Então Paulo não está escrevendo para quem é incrédulo, para quem está no mundo, perdido, sem Cristo. Não, Paulo está escrevendo uma carta para quem é cristão, para os cristãos da igreja de Corintos, da cidade de Corintos. E não é para uma igreja, para as igrejas. Aí ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dado, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica sobre ele. Então o nosso fundamento é a salvação eterna, é Cristo. Eu criei e Cristo agora virou o meu fundamento. Por quê? Porque agora ele possuiu o meu espírito, e agora através do meu espírito ele é o alicerce para a minha vida, ou deveria ser o alicerce para a minha vida. Deveria ser o princípio da minha vida agora, o Espírito Santo, que é o próprio Cristo. Ele vai dizer: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade o dia declarará, porque pelo fogo, e fogo aqui na Bíblia é prova, pela prova será descoberto, e o fogo provará
qual seja a obra de cada um. Então é mais ou menos isso. Pagaram minha faculdade completa, mas agora eu vou passar pelo fogo. O quê? Vou ter que estudar, me empenhar, me esforçar para gerar obras, para passar nas provas. Provas aí significa fogo. 14. Se a obra, o esforço, o lucro do meu esforço, a obra que alguém edificou, nesta parte permanecer, esse receberá galardão, recompensa, vai entrar no reino. 15. Se a obra de alguém se queimar, quer dizer, se essa obra for de madeira, palha e feno, se queimar, sofrerá detrimento. Detrimento aí é disciplina. Sofrerá disciplina, mas o tal será salvo. Olha aí, mas o tal será salvo, quer dizer, não perde a salvação. Salvação não é a mesma coisa de reino. Salvação não é a recompensa do reino. Salvação é o direito de eu viver eternamente após o milênio com Jesus Cristo. Na verdade, viver a vida eterna hoje. Salvação é ter Cristo como meu fundamento, é ter a oportunidade de viver em Cristo. Salvação é a vida eterna, é o pagamento do pecado, o pecado de incredulidade, a qual Adão colocou na minha vida. Agora, reino dos céus é negar a minha alma, é negar a mim mesmo, é fazer obras, e as obras precisam permanecer. Como que as obras permanecem? Essas obras têm que ser feitas por ouro, pratas e pedras preciosas. Ouro significa divindade, significa o próprio Deus. Essas obras têm que ser feitas para Deus, por Deus, pelo meio que Deus quer. Prata significa Cristo, redenção, significa Cristo, porque Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. Então tem que ser por Cristo, tem que ser no nome de Cristo. E pedras preciosas, ou pedras, significa os dons do Espírito Santo. Se as obras feitas de ouro, pratas e pedras preciosas permanecer, esse receberá galardão, recompensa no reino. No período de 1000 anos eu serei recompensado, terei autoridade, governarei com Cristo, reinarei sobre a terra, sobre cidades, sobre pessoas, aplicarei disciplina nos salvos que ficaram aqui, que fizeram as obras de palha, madeira e feno, e não permaneceu, mas ela se queimou. Então ele vai sofrer detrimento, mas o tal será salvo. Ele é salvo como eu, porém, todavia, como pelo fogo. Mas ele terá que passar pelo fogo do milênio, a prova do milênio, a disciplina do milênio. Essa é a prova da separação, da salvação e da recompensa do reino. Entendeu aí, querido? Fala um oi. Entendi, pastor. Uau, top, não sabia disso, é novo para mim. Vamos lá. Irmão, comparte essa live. Márcia, você sabia disso, Márcia, da diferença da salvação e a recompensa do reino, e o reino milenar? Você sabia disso, Fran? O Júnior Domélio, eu sei que sabia. Porque as igrejas, queridos, não pregam sobre isso, porque se perdeu essa parte fundamental das Escrituras. Está vendo aí? A Maria Domingos está dizendo que não sabia. Olha que interessante, bacana. Agora você sabe. Agora essas pessoas, Maria, que estão ao redor de você, você precisa aguçar a curiosidade delas, dizer: olha, não nos ensinaram tudo. Querido, não é que os pastores estão errados, não é que os pastores são burros ou ignorantes, não. É que eles ainda não foram revelados ao seu coração essa verdade da palavra, como está sendo revelado para você agora. Com certeza, Maria Domingos, é extremamente importante, nós sabemos isso. Imagina, Marina, você viver a vida todinha sendo cristão, lutando pela sua salvação, que é gratuito, e chegar diante daquele dia, quando você deveria subir no rapto, não subiu,
sumiu um monte de gente, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Não subiu, não sei o que aconteceu. De repente, no final dos 7 anos da grande tribulação, você fugiu do anticristo, ou você nem foi morta, degolado, porque talvez você tenha medo da morte. Chega naquele dia, Jesus desce nas nuvens, você sobe para as nuvens, chegando nas nuvens, que ali é o segundo, arrebatamento, que é o arrebatamento do restante da igreja, porque houve o rapto dos vencedores para o trono. Você chega ali no céu e Jesus disse, olha Maria, você achando que vai receber o galardão, e Jesus vai dizer, olha, você vai ser disciplinada, porque você foi derrotada, você nunca teve a revelação do reino. Já imagina? Você está fazendo obras para ser salva. Jesus disse, não, a salvação é de graça, você não precisava fazer nada, você deveria fazer obras para o reino, você deveria negar a si mesmo, para fazer as obras para o reino. Olha que coisa mais louca, a pessoa não saber disso e ser disciplinada 1000 anos. Então é por isso mesmo, marido, compartilhei com os irmãos amigos, isso, essa é a verdade. Manda áudio, vai na casa das pessoas, diga, olha, há algo que está faltando. Pastores amigos seus falam, olha, há algo que está faltando, existe o reino dos céus, e existe algo sobrenatural que nós ainda não sabemos, precisamos chamar pessoas que saibam para nos ensinar. Você sabe o que é revelação? Na realidade, o que é uma revelação? A revelação, porque Hebreus capítulo 10, do 8 ao 10, vai dizer que o Senhor colocou esta lei no meu entendimento e escreveu no meu coração. Hebreus capítulo 8, 9 e 10, capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Então ele colocou a lei no meu entendimento, para mim entender ela, mas ele escreveu ela no meu coração. Quem é essa lei? O Espírito Santo em mim. Então ele diz, agora não precisa que ninguém vos ensine nada, mas eu me revelarei a vocês. Como? Através da palavra. O porém é que as pessoas, por não lerem as escrituras, não recebem a revelação. Então como que eu recebo a revelação? Quando essa palavra, que é o reino aparente, ela é a aparência do reino, quando eu olho para ela, estou vendo o reino aparente. E quando eu leio, ou quando alguém me ensina a palavra, ela se torna real em mim, porque agora ela revelou na minha alma, ela revelou nos meus pensamentos, ela revelou os meus sentimentos, então ela se torna real. O reino que era só aparente se tornou real. Deixa eu pegar uma situação aqui. Entendeu, querido? Agora se tornou real. Agora não é mais só aparente, é realidade. Isso se tornou tão real dentro da Maria Domingos, que agora ela começa a falar para as pessoas. E quando ela fala isso, se torna realidade dentro do coração das pessoas. Essa é a diferença entre salvação, porque a salvação é Ele vindo para mim, e reino dos céus é quando Ele se torna real em mim, quando o reino dele governa a minha vida. E manifesto, que é o galardão, é quando a obra, ele diz assim, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, terminará até o dia da vinda do Senhor. Então quando ele começa a mudar a obra em mim, que é a minha alma, eu consigo fazer obras, porque ela vai fluir de mim, e aí é reino manifesto. Essa é a grande diferença entre salvação e recompensa, entre salvação e vida eterna, e reino dos céus e recompensa. Uau! Então olha lá, continuamos. Se a recompensa é para os vencedores, então poderíamos concluir que todo crente será recompensado, porque todos são vencedores. Isso é de fato uma verdade. Se a recompensa é para os vencedores, para aqueles que vão vencer, então a recompensa seria para todos os vencedores. Todos os cristãos teriam direito de receber a recompensa, de entrar no reino e reinar com Cristo. Isso de fato é uma verdade, entendeu? Mas precisamos compreender a diferença entre a posição legal. O que é isso?
quando eu aceitei quando a salvação eterna entrou em mim, a Bíblia diz que o Senhor me colocou em uma região celestial, Ele me destinou ao reino, então eu já tenho o direito do reino, de ir para o reino. Essa é uma posição legal. A minha posição é de entrar no reino. Por exemplo, eu paguei minha faculdade, então eu tenho o direito de estudar, de concluir, de terminar. É um direito, isso é legal eu estudar para passar na faculdade. Porém, esse é uma posição legal. Mas existe a posição experimental. Aquele que, além de ter legalidade para entrar no reino, ele vai experimentar o reino todos os dias. Outros têm a posição legal, mas não vai experimentar, não vai entrar no reino porque não se esforçou. Legalmente somos mais que vencedores, segundo a Bíblia. Cristo nos garantiu a vitória, porém é possível que não vivamos isso em nossa experiência. Eu recebi a salvação, Cristo me tornou mais que vencedor. Porém, porque eu sou uma pessoa, vamos dizer, não busco conhecer o reino aparente para se tornar realidade e aí se tornar manifesto. Eu sou um cristão meia pataca, mimimi, que fico reclamando de todo mundo, que nunca tenho tempo para Deus. As minhas finanças não é para investir no reino, eu não me esforço para gerar obras para o reino, então eu não vou experimentar, não vou sair da posição legal para experimentar o do reino dos céus. Posição legal é aquilo que é nosso por direito. Eu tenho direito de entrar no reino porque Cristo abriu as portas, Cristo venceu e me fez mais que vencedor. Em Cristo Jesus somos mais que vencedor porque Ele já pagou o preço, morreu e ressuscitou, subjugou os principados e potestades, Ele venceu e porque estamos nele também somos vencedores. A posição dele é a nossa, ponto. Posição experimental é outra. Porém, é tomar na experiência aquilo que já é nosso, ou aquilo que é verdadeiramente, legalmente para mim. Uma coisa é eu ser mais que vencedor, outra coisa é eu vencer. A fortuna e é possível ser herdeiro legal de uma grande fortuna e na prática viver na miséria absoluta. Alguns são filhos do rei, mas vivem como se fossem escravos. Escreve alguma coisa aí, irmão, pelo amor de Deus, diga amém. Eu sou herdeiro de uma grande fortuna, mas eu nunca amadureço. Eu sempre sou um menino que não amadurece, um irresponsável. Então nunca aquela herança vai vir para minha mão. Eu tenho o direito legal de toda a herança, mas não posso assumir porque sou de menor. E aí nós vamos para Gálatas capítulo 4, versículo 1. Entende-lhe? Seja bem-vinda, filha. Espero que você esteja entendendo. Gálatas 4, versículo 1 em diante, vai falar claramente, irmão, sobre essa posição legal e essa posição experimental. Então, a diferença entre vida eterna, salvação e vida eterna, e reino dos céus e recompensa, galardão, que a salvação eu recebo de graça. É o Cristo vindo até mim, me salvando gratuitamente pela fé, crer e confessar. O reino já é que a graça agora, que é a salvação eterna, vai me amadurecer a ponto de eu
trabalhar obras, fazer obras para receber a recompensa do reino. É quando eu sou um cristão maduro. Como que eu amadureço, pastor? Estudando a palavra de Deus e colocando ela em prática todos os dias, negando o meu eu e vivendo para Ele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Gálatas 4:1, vamos lá. Isso é muito poderoso, irmão. Isso é muito poderoso. 6 pessoas online, como eu estou feliz. Se tivesse um, eu estaria feliz. Se não tivesse nenhum online, eu estaria feliz, porque eu sei que eu estou cumprindo a minha parte, o meu encargo, aquilo qual o Senhor me chamou para fazer: ensinar, em tempo e fora de tempo, redarguir, exortar, em amor, ensinando. Mesmo conselho que Paulo deu a Timóteo, eu sinto no meu espírito. Espero que você sinta também, querido, e você convoque novas pessoas, chame pessoas, faça grupos na sua casa para estudar as Escrituras. Adeline, seja bem-vinda. Vamos lá, Gálatas 4:1 diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, presta atenção, primeiro, todo o tempo, quer dizer, se em todo o tempo da vida dele, ele continua sendo menino, ele continua sendo de menor, ele continua sendo imaturo, mesmo que o herdeiro é menino, então quer dizer que ele é herdeiro de tudo, ele pode herdar tudo. Por que ele não está herdando? Porque ele é menino, porque ele é de menor. Ele vai dizer: em nada se difere do servo, do escravo, lembrando que a Bíblia diz que aquele que peca é escravo do pecado. Então ele diz: você é herdeiro de tudo, mas o tratamento que eu dou para você que é menino é o mesmo que eu dou para o escravo, porque você não faz o que você quer, você faz aquilo que esse tutor te manda, mas por obrigação. Ele tem que te mandar fazer, ele tem que te castigar para você fazer, mas o de maior, o maduro, ele faz porque ele entende que é necessário. Por isso que ele pode herdar todas as coisas. Essa é a recompensa do reino. Aí ele diz: assim está debaixo de tutores, quer dizer, pessoas que vão cuidar de você, e curador até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão do pecado, quando a gente era menino. O que é ser menino para Cristo? É quando você vive longe no pecado, vive praticando coisas da sua alma. Pecado, querido, na Bíblia é você viver de segundo a vontade da sua alma. O que é viver no Espírito? Viver segundo a vontade do Pai, segundo as Escrituras, segundo aquilo que Cristo nos ensinou. Aí ele vai dizer: 3, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos no rudimento da servição, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. 4, mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, porque a lei foi a maneira que Deus colocou tutor para segurar a nossa vida. Ele vai dizer: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quando nós recebemos a adoção de filho, há uma posição legal, nós se tornamos legalmente herdeiro de tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Aí ele diz: e porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho, o que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, escravo, mais filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Mas eu só herdo o que Deus tem para me dar se eu entrar por Cristo, fazendo a vontade de Cristo, Cristo sendo a minha vida. Cristo quer se tornar eu na minha vida, Ele quer que eu morra para que Ele viva através de mim, então eu vou herdar tudo o que Ele tem. Não posso eu viver a minha vida e herdar o que é de Cristo. Pegou aí? Isso, cada dia que nós lemos a palavra de Deus, a palavra revela algo diferente dentro de nós.
Perfeito, Maria. É isso mesmo, é extraordinária essa sua fala. Parabéns. A Maria está entendendo. Entendeu, querido, a diferença entre salvação eterna entendeu? Salvação eterna é a recompensa do reino. Olha só, essa é a história de muitos crentes. Muitos legalmente ricos. São legalmente ricos, mas extremamente pobres. Eles são legalmente ricos em Cristo, mas vivem experimentando a pobreza desse mundo. Por isso que uma coisa é ser salvo, outra é ser vencedor. Apesar de todo crente nascido de novo ser um vencedor legalmente, sabe-se que essa não é a experiência de todos. Há muitos crentes que vivem como derrotados. Lembrando que o Senhor não nos chama de vencedor, Ele nos chama de mais que vencedor. Um crente derrotado é salvo, mesmo derrotado pelo pecado, pela sua própria alma. A nossa salvação é uma questão de legalidade e não de experiência ou experimento, ou da experiência de algo, mas ela é uma legalidade. Cristo morreu na cruz, quando eu creio eu sou salvo, isso é legal, é a legalidade da minha salvação. Porém, muitos não estão experimentando essa legalidade de ser salvo. Eles não dependem de nossa vitória pessoal. A salvação não depende da nossa vitória pessoal, mas da vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Salvação é um dom de Deus a todo que crê, mas apenas o vencedor receberá recompensa. Salvação é pela fé, contudo a recompensa é pelas obras que praticamos diante de Deus. Entendeu, querido? Vencedores são todos os crentes que já entraram na experiência da herança, já estão governando principalmente a sua própria alma. Ser um vencedor é uma questão de maturidade. Vencedores são maduros, derrotados vivem como criança, vivem como bebê na fé. A salvação é uma questão de estar em Cristo, mas o reino depende de Cristo estar em nós. Escreve essa frase aí, Júnior, se você tiver aí. Salvação é uma questão de estar em Cristo. Quando eu recebo Cristo, eu estou nele, eu sou salvo por causa dele. Mas o reino depende de Cristo estar em nós, vivendo a sua vida e nos transmitindo o seu caráter. Então a primeira diferença entre salvação e reino dos céus, ou recompensa, é a posição legal, que é ser salvo, e a posição experimental, que é experimentar a salvação na prática, Cristo vivendo em mim. Essa é a primeira diferença entre salvação, vida eterna, e reino dos céus e recompensa. Vamos para a segunda diferença. Então a primeira diferença é essa: posição legal e posição experimental. Amém? Vou até colocar aqui, Primeira diferença
entre salvação, vida eterna, e reino dos céus e recompensa. Qual é? Primeira é a posição legal e posição experimental. A posição legal que eu recebo, mas a experiência de viver essa salvação é que me dá direito de entrar no reino. Segunda diferença é a forma como é adquirido. A forma como é adquirido. Como que se adquire? A salvação é pela graça, mediante a fé. Enquanto o reino é adquirido por obras de justiça, praticado por nós. Obras de justiça é que nós vivemos pela justiça de Cristo e praticamos as obras que Cristo veio praticar e nos ordenou para praticar. Uma obra é, o único mandamento, ele diz assim, João capítulo 16, versículo 12, ele diz, capítulo 15, versículo 2, uma obra vos dou, um mandamento vos dou, que amai uns aos outros como eu vos amei. A salvação é de graça, essa é a diferença. O reino é por mérito, é por obra. Então a palavra do Senhor nunca exige que a salvação possa ser adquirida por obras, não há um texto dizendo isso. A salvação é de graça, ninguém pode comprar a salvação, por isso Jesus a comprou para nós. Devemos ser radical com relação à salvação ser de graça. Teremos que ser radical, querido. Eu tenho que ser radical com isso. Como assim, pastor? Não posso de jamais permitir que alguém coloque em minha cabeça ou tente mentir para mim, dizendo que para mim ser salvo eu preciso pagar algo para Deus. Não, eu tenho que ser radical. A salvação só tem uma maneira: pela graça. Então, tem alguns textos que nós poderíamos ler, que vai falar exclusivamente da salvação é de graça. Vamos ler? Primeiro texto, vamos ler Isaías 55. Versículo 1. Isaías 55, 1 vai dizer: e vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, quer dizer, você não tem como pagar, vinde comprar e comer. Assim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Seu primeiro texto: você será salvo da sua morte, da fome que o mundo te gera, gratuitamente, sem dinheiro. Vamos para outro texto, Apocalipse 22, 17. Só um minuto. A internet está muito ruim aqui em casa, querido. Muito lenta, está travando toda hora. E isso porque é 200 mega. Vamos lá, Apocalipse 22, 17 vai dizer assim:
E o espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vou te dar outro texto, Tito capítulo 3. Versículo 5. Não pelas obras de justiça. Abre aí, Tito capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, gratuitamente. Romanos 6, 23, vou dar mais um texto, que a salvação, ela é pela graça, gratuito. 6, 23, Romanos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O convite de Deus é: venha do jeito que você estiver, mas venha, porque a salvação é gratuita. Nós vamos parar por aqui hoje, querido, e amanhã nós vamos continuar desse ponto de partida. Não perca, para você ir aprendendo a diferença entre salvação e vida eterna e reino, tá bom? Não perca mesmo. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu apresento os meus irmãos, libero uma palavra de bênção sobre eles, sobre a salvação e o reino dos céus, sobre a glória do Senhor. Manifesta a tua presença, manifesta o teu reino, traz em nós a tua grandeza, Senhor, que nós não vivemos tentando pagar a salvação, mas que nós possamos viver experimentando as obras do reino e para o reino. Eu abençoo cada irmão. Obrigado pela essa escola dos 5 ministérios, a qual temos aprendido, estamos desenvolvendo a nossa salvação na alma, para receber o reino dos céus e a sua recompensa. Abençoo cada irmão, sei que hoje às 21 horas estaremos juntos de novo para aprender a palavra. Nos ajuda, Senhor, a não nos perder, mas ficar firme, para que a tua palavra se cumpra em nós. Muito obrigado, te adoramos, bendizemos o seu nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe, tá? Maria, Deus te abençoe. Teidley, Deus te abençoe. Fran, Deus te abençoe. A Domélica, né? O Júnior, Deus te abençoe, tá, queridos? Muito obrigado. Maria, 9 horas estaremos aí. Teidley, estaremos também. Adelaide, estaremos também. Muito obrigado, tá? Que a escola dos 5 ministérios esteja aqui simplesmente para abençoar e tirar suas dúvidas. Estou esperando as suas perguntas. Grazi, muito obrigado. Deus te abençoe, filha, tá? Irmãos, manda as suas perguntas. Pastor, para receber o reino eu preciso disso, eu tenho que fazer aquilo. Pastor, se eu tiver isso, eu recebo o reino. Eu perco salvação? Não perco. Pode perguntar, querido. Eu tenho prazer em responder e ajudar cada um de vocês, tá bom? Esse é o meu trabalho. Deus abençoe vocês. Amo em nome de Jesus. Nós possamos entrar no reino junto, porque o Senhor tem um reino para nós, tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz. Um beijo no coração de vocês e até às 9 da noite, às 21 horas, onde vamos voltar mais uma aula aqui da Escola dos 5 Ministérios. Fica na paz e Deus abençoe.